Pai do Senhor, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo sobre teologia sistemática. E o vídeo passado nós estudamos sobre a harmonia e unidade de pensamento das Escrituras Sagradas. Hoje, em nossa continuidade final sobre este assunto, nós vamos estar tratando sobre as provas da inspiração divina nas Escrituras. Há provas que a Bíblia Sagrada ela foi inspirada por Deus. Então nós vamos estar vendo isso hoje, né? Que vimos em outro vídeo que havia pensamentos errôneos quanto à inspiração divina em relação às Escrituras Sagradas. Então hoje nós vamos ver aqui algumas provas sobre essa inspiração, se ela ocorreu de fato ou não. Nós vamos ver uma pessoa que ela mesmo que foi o alvo principal das profecias bíblicas desde Gênesis e Apocalipse, ela aprovando a inspiração das Escrituras Sagradas. Então, se essa pessoa ela aprovou a inspiração das Escrituras, quem é o homem para dizer que ela não é inspirada por Deus, né? Então, nós vamos ver aqui sobre a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele aprovou a inspiração das Escrituras Sagradas? Se toda a Escritura ela é inspirada por Deus, então suas profecias, os seus ensinamentos, os seus preceitos, suas advertências, a mensagem de consolo que ela tem, então nós vamos verificar isso, que Cristo, ele sendo alvo dessa profecia, ele aprovou que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela é sim inspirada por Deus. Então Jesus, ele aprovou a Bíblia sendo inspirada por Deus. Vejamos o que é que diz aqui esse comentário sobre a sua aprovação à Bíblia. Inúmeras pessoas sabem quem é Jesus. Inúmeras pessoas sabem quem é Jesus. Creem que ele faz milagres, creem em sua ressurreição e ascensão, mas não creem na Bíblia. É possível isso acontecer? Com certeza. Tem pessoas que sabem que Jesus foi uma pessoa boa, pregou a paz, pregou o amor, curou as pessoas, expulsou demônios, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou. Porém, elas não creem na Bíblia. Elas creem na história contada por milênios, mas elas não creem na Bíblia. Tais pessoas precisam saber a posição de Jesus quanto à Bíblia, o que Jesus diria. Devem saber que ele a leu. Jesus, ele lia as Escrituras. Lá em Lucas capítulo 4, versículo de 16 a 20, quando Jesus está dentro da sinagoga, o assistente daquela sinagoga o convida a ler um trecho do livro do profeta Isaías. E ali Cristo ele lê, não só naquela ocasião. Ali era um ato de culto que estava acontecendo e que lhe foi dada a oportunidade de ler o profeta Isaías, justamente a parte em que se cumpriu aquilo que Isaías estava falando, né? Que o maravilhoso conselheiro estava ali, que ele havia vindo para
tirar a aflição do povo, curar os doentes, pôr em liberdade os cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, quando ele fecha o rolo, ele diz: essa escritura se cumpriu hoje. Então, na vida dele havia se cumprido aquele trecho da Escritura Sagrada. Mas Cristo, ele lia as Escrituras. Você veja aquele fato quando ele vai com seus pais para Jerusalém, com 12 anos de idade, e ali quando os pais retornam para casa, Jesus fica em Jerusalém. E onde é que Jesus está? No templo, discutindo assuntos acerca da lei, da vontade de Deus, com quem? Com os fariseus, que eram homens dotados de conhecimento. Ali as pessoas ficaram admiradas com o conhecimento e a sabedoria que Jesus tinha. Então, se Jesus não fosse um adolescente apto na leitura das Escrituras Sagradas, jamais ele poderia estar ali no templo. Então, Jesus, ele lia as Escrituras. Jesus, ele ensinou sobre as Escrituras. Em Lucas 24, 27, chamou-a a palavra de Deus. Em Marcos 7, 13. E ele a cumpriu. Ele cumpriu as Escrituras. Em Lucas 24, 44. E essa última referência em Lucas 24, 44, ela é muito maravilhosa porque aí Jesus põe sua aprovação em todas as Escrituras do Antigo Testamento. Pois lei, salmos e profetas eram as 3 divisões da Bíblia, nos dizem que o Novo Testamento ainda estava sendo formado. Jesus também afirmou que as Escrituras são a verdade, em João 17, 17. Ele viveu e procedeu de acordo com elas, em Lucas 18, 31. Declarou que o escritor Davi falou pelo Espírito Santo, em Marcos 12, 35 a 36. No deserto, ao derrotar a Satanás, o fez com a palavra de Deus. Então, se Jesus não se utilizasse das Escrituras Sagradas, quando ele estava sendo tentado por Satanás no deserto, jamais ele poderia ter vencido o diabo. Então você veja que aqui Jesus ele aprova a inspiração das Escrituras Sagradas, ou seja, ele tinha o pleno conhecimento de que aquela palavra a qual ele se alimentava era suficiente e poderosa para fazê-lo vencer qualquer coisa. Então, se a Bíblia não é inspirada por Deus, ela é um livro qualquer. Ela ela não tem uma mensagem poderosa de transformação. Ela não tem uma mensagem poderosa de modificação. Mas ela é inspirada por Deus, sim, porque ela é poderosa. Ela é inerrante. Ela é infalível. Ela é absoluta. Ela é a autoridade máxima da nossa fé e prática, da nossa conduta cristã. Então, Cristo, ele aprovou que a Bíblia é inspirada por Deus. Então, aqui está a primeira prova de que as Escrituras Sagradas, ela é inspirada por Deus. Segundo, o testemunho do Espírito Santo no interior do crente. Em cada pessoa que aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo põe na alma a certeza quanto à autoridade da Bíblia. Em João 7,17, o Senhor Jesus mostra como podemos ter dentro de nós o testemunho do Espírito Santo quanto à autoria divina da Bíblia. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, assim como o Espírito Santo testifica
no crente que este é filho de Deus, testifica também que a Bíblia é a mensagem de Deus para este mesmo filho. Então você veja que uma pessoa que antes ela não tinha o conhecimento em relação a Deus, essa pessoa agora ela passa a ter a certeza de que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus transformadora. Então esse testemunho acontece dentro do interior de cada pessoa. Porque ao provar do poder que essa palavra tem de transformar e modificar a vida do ser humano, ele tem provas suficientes que essa palavra ela tem e ela é inspirada por Deus. Porque outrora, sem o conhecimento de Deus, aquela pessoa era uma pessoa totalmente alheia à vontade de Deus, fazia coisas terríveis, mas a partir do momento que ela se chegou para Jesus, o aceitando como único e suficiente Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro da vida dessa pessoa, e à medida em que a pessoa se aproxima da palavra para estudar, para ler, o Espírito Santo vai testificando dentro dele que essa palavra ela tem autoridade, que essa palavra ela regenera, que essa palavra ela modifica, que essa palavra ela limpa, que essa palavra ela santifica e que essa palavra vai dar um novo sentido de vida àquele ser humano que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador em sua vida. Então temos o testemunho do Espírito Santo no interior de cada um de nós, que testifica para nós a inspiração da divina palavra de Deus. 3. O cumprimento fiel da Bíblia. O cumprimento dela também testifica que ela é inspirada por Deus. O Antigo Testamento é um livro de profecias. Mateus 11, 13. O Novo Testamento, em grande parte, também o é. Referimos-nos aqui, evidentemente, às profecias no sentido preditivo, divididas em duas classes, conforme se acha no Antigo Testamento, as literais e as expressas por tipos e símbolos, como há inúmeras no tabernáculo. Lá em Hebreus 10:1 fala sobre isso. Inúmeras profecias da Bíblia se cumpriram no passado, em sentido parcial ou total. Inúmeras outras cumprem-se em nossos dias, e muitas outras cumprir-se-ão daqui para frente. As profecias sobre o Messias, por exemplo, proferidas séculos antes do seu nascimento, cumpriram-se literalmente com toda precisão quanto ao tempo, local e outros detalhes. Aquela profecia lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Então ela se cumpriu na pessoa de Cristo, porque Cristo veio, habitou entre nós, ele morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Então, as profecias relacionadas à pessoa de Cristo, com relação à sua vinda para pregar o reino de Deus, o arrependimento, elas já se cumpriram. Então, daqui para frente, há muitas outras profecias que estão se cumprindo e que ainda irão se cumprir. Então, isso testifica que a palavra de Deus ela é inspirada, que as escrituras sagradas ela é inspirada por Deus. Um outro ponto saliente nas profecias é o caso da nação de Israel, porque ela é tida como um relógio escatológico de Deus. Há muitas profecias ainda que hão de se cumprir em relação ao povo de Israel. A Bíblia prediz sua dispersão, retorno, esse retorno já aconteceu, restauração ainda está por vir e progressão material e espiritual. Então isso aí ainda vai acontecer na nação de Israel. E ela é, como eu acabei de dizer, o relógio escatológico
de Deus. Então, fatos que acontecem lá em Israel são sinais do cumprimento da palavra de Deus, que nos dá a veracidade de que as Escrituras Sagradas, ela foi inspirada por Deus quando se utilizou de homens santos, homens consagrados, homens separados para esse propósito da parte de Deus. Em quarto aqui, a influência da Bíblia nas pessoas e nações. O mundo hoje é melhor devido à influência da Bíblia. Quando me refiro ao mundo, não estou falando do globo terrestre, mas cada ser humano que se encontrou com Jesus. O mundo hoje é melhor devido à influência da Bíblia. Mesmo os próprios inimigos da Bíblia admitem que nenhum outro livro em toda a história da humanidade teve influência tão benéfica quanto o livro santo. Eles reconhecem o seu efeito sadio na civilização. Nenhum outro livro tem poder de influenciar e transformar beneficamente não só os indivíduos, mas nações inteiras, conduzindo-os a Deus. Você se lembra do caso de Jonas? Jonas, quando Deus o convocou para ir a Nínive, para que ali pregasse a palavra de Deus, o arrependimento, e aquela nação inteirinha, se arrependeu e se converteu a Deus. Então, a experiência da influência da palavra de Deus na vida das pessoas as torna seres humanos melhores, as torna seres humanos mais qualificados em sua conduta moral, espiritual, na sociedade, no trabalho, na escola, na faculdade. Então, através da influência dos ensinamentos da Bíblia, que são inspirados por Deus, então há essa experiência, essa prova de que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz na vida do ser humano. Em quinto, a Bíblia é sempre nova e inesgotável. Quando você estuda um ano letivo, tem lá as matérias que você irá estudar durante todo aquele ano, né? Tem a matemática, tem a física, tem a química, tem história, biologia, geografia e por aí vai. Então você veja que cada ano letivo há uma atualização no conhecimento. Ou seja, aquele ano letivo que você estudou, aquele livro que você estudou, ele não vai mais servir para você. Por quê? Porque há um outro livro novo, atualizado. Aquele ali já é velho, já é passado. Aquele ali não serve mais. Vai servir para outros alunos que vão fazer parte daquela série que você estava. Ele vai utilizar aquele livro. O outro que você vai pegar com a mesma matéria já será um livro novo, atualizado. Então, a Bíblia, ela é diferente. A Bíblia, ela é um livro antiguíssimo, há mais de 2 milênios, mas ela é atual, ela é moderna. A Bíblia, hoje, nós a utilizamos, lemos e adquirimos informações precisas para o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Pessoas que daqui a 100 anos e ainda irão nascer, a Bíblia ainda será tão atual quanto ela é hoje. Mesmo ela sendo esse livro tão antigo, porque a Bíblia, ela não passa por atualizações. Ninguém consegue melhorar a Bíblia. Ninguém.
porque aquilo que Deus determinou que fosse é até hoje e ponto final. Então vejamos aqui. O tempo não afeta a Bíblia. Não afeta. Ela é o livro mais antigo do mundo e, ao mesmo tempo, o mais atual. Em mais de 20 séculos, o homem não tem conseguido melhorá-lo. Se a Bíblia fosse de origem humana, é claro que em 20 séculos ela já estaria desatualizada. Uma vez que o homem moderno se gaba de tanto saber, era de se esperar que já tivesse produzido um livro melhor. Para o salvo, isto é uma evidência da Bíblia como a palavra imutável de Deus. Ninguém consegue alterá-la. Por mais que o homem queira, ele pode fazer alterações. Ele pode chegar lá e tirar algumas coisas que ele não acha peculiar para a sua vida. Ele pode, tipo, alguns pecados que ele gosta de praticar, ele pode pegar uma Bíblia e querer copiar uma Bíblia nova. Ele pode. Mas qual o efeito? Qual o poder de influência na vida dessa pessoa? Será sempre negativo. Mas a Bíblia que nós a conhecemos e que nós aprovamos diariamente como fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria, essa sim, ela vai nos influenciar o resto da nossa vida enquanto nós nos deleitarmos nela. Então a Bíblia, ela é nova. Ela não se renova, como algumas pessoas até utilizam textos da palavra de Deus dizendo assim, a Bíblia se renova. Não, ela não precisa de renovação. Quem precisa de renovação no conhecimento, na vida espiritual, é eu e você. A Bíblia ela é nova, ela traz uma mensagem nova a cada dia ao nosso coração. Mesmo que se você ler um texto várias vezes, sempre haverá um detalhe, sempre haverá uma gotinha a mais minuciosa de sabedoria e de conhecimento de Deus para a nossa vida. Então ela é nova e inesgotável. Louvado seja o nome de Jesus por isso, né? Que a Bíblia é isso para nós. E uma conclusão aqui para a gente encerrar esse assunto sobre a doutrina das Escrituras. Nós vamos ver aqui uma conclusão bem rápida. A Bíblia é o único livro no mundo que oferece provas objetivas de ser a palavra de Deus. Somente a Bíblia fornece provas reais de ser divinamente inspirada. A Bíblia é a única escritura sagrada que oferece salvação eterna como um dom totalmente gratuito da graça e da misericórdia de Deus. Somente a Bíblia apresenta um mais realístico ponto de vista sobre a natureza humana. Tem o poder de convencer as pessoas de seus pecados e a habilidade de transformar a natureza humana. Somente a Bíblia oferece uma solução realística e permanente para o problema do mal e do pecado humano. A Bíblia é o livro mais traduzido, mais comprado, mais memorizado e o mais perseguido em toda a história. Somente a Bíblia tem registro há 12.000 anos de intenso escrutínio pelos seus críticos, não apenas sobrevivendo aos ataques, mas prosperando e tendo a sua credibilidade fortalecida por tais críticas. A Bíblia tem moldado a história das civilizações,
mais do que qualquer outro livro. A Bíblia tem tido mais influência no mundo do que qualquer outro livro. Somente a Bíblia tem uma pessoa específica centrada, que é justamente Cristo, como assunto em cada um de seus 66 livros, detalhando a vida dessa pessoa através de profecias de tipos por um período de 400 a 1500 anos antes dele nascer. Somente a Bíblia proclama a ressurreição de sua figura central, Jesus Cristo, provada na história. Então fica aqui o encerramento desse primeiro tema da doutrina das Escrituras Sagradas, que você possa ter adquirido um pouco do conhecimento de como foi que as Escrituras Sagradas chegou até nós, né? Por quantos autores mais ou menos ela foi escrita, quanto a sua inspiração, quanto a pensamentos errôneos, quanto à inspiração, né? A comparação que fazem com relação à Bíblia, com outros livros qualquer, né? Você veja que a palavra de Deus, ela é a única palavra que até hoje, uma vírgulazinha sequer dela não caiu por terra, porque tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos, nesses últimos dias que nós estamos vivendo da Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Que Deus assim ele te abençoe. Abra a tua mente e te dê clareza para que você entenda as Escrituras Sagradas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações para que mais vídeos você possa estar assim acompanhando, e que Deus ele possa ricamente, com a sua abundante graça, te encher de conhecimento e de sabedoria, e faça de você um instrumento poderoso em suas mãos para a glória do seu próprio nome. No nome de Jesus. Amém.